Bem-vindos ao Ser Ciente. Hoje nós vamos viajar da antiguidade ao cyberespaço. Nos primórdios da computação, a humanidade desenvolveu dispositivos rudimentares de cálculo, como o ábaco e a máquina de Anticítera. A máquina de Anticítera é uma incrível peça de tecnologia antiga, descoberta no início do século XX em um naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera, daí o nome. Datada do século I a.C., essa máquina de engrenagens complexas era usada para calcular posições astronômicas e prever eclipses e eventos celestes. A máquina de Anticítera é um testemunho notável da sofisticação tecnológica alcançada pelas antigas civilizações gregas. Composta por mais de 30 engrenagens de bronze, a máquina de Anticítera antecede em mais de um milênio os relógios mecânicos e as máquinas de calcular modernas. Seu design meticuloso sugere um profundo entendimento dos movimentos celestes e uma habilidade surpreendente para a época em que foi criada. Embora os detalhes exatos de como a máquina de Anticítera foi construída e usada ainda sejam um objeto de debate entre os historiadores e arqueólogos, sua descoberta desafia as concepções convencionais sobre a tecnologia antiga e destaca o interesse humano de longa data na compreensão do cosmos e na busca pelo conhecimento matemático. A máquina de Anticítera serve como um lembrete poderoso da habilidade e engenhosidade dos povos antigos, e seu legado perdura como uma inspiração para os avanços futuros na computação e na tecnologia. Opa pessoal, eu sou o Vinícius e eu vou falar sobre o surgimento dos computadores eletrônicos. Vamos descobrir então como foram os primórdios dos nossos computadores modernos, esses que a gente usa hoje em dia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a galera precisava fazer cálculos super complexos e precisava fazer isso de forma rápida, num piscar de olhos. Aí que surgiram os primeiros computadores eletrônicos, do tipo ENIAC e o Colossus. O ENIAC, que é uma sigla que significa Electronic Numerical Integrator and Computer, concluído em 1945, foi um dos primeiros exemplos de computador eletrônico de propósito geral. Ele era tão grande que ocupava um espaço equivalente a uma sala inteira e era composto por mais de 17 mil válvulas, pesando cerca de 30 toneladas. O bicho era pesadinho. O ENIAC foi projetado para calcular trajetórias de balas e bombas, o que era fundamental para a guerra daquela época. Mas o ENIAC não foi o único computador eletrônico importante daquela época. No Reino Unido, os britânicos desenvolveram o Colossus, um computador eletrônico programável, usado para decifrar mensagens criptografadas dos alemães. Ele foi um marco na história da computação, sendo o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Esses computadores deram um pontapé inicial na revolução da computação e mostraram um potencial gigantesco dos computadores eletrônicos. Agora vamos falar das linguagens de programação, aquelas coisas que fazem os computadores entenderem o que a gente quer que eles façam. No comecinho, as coisas eram meio complicadas, com linguagens como Assembly, que são tipo um código de máquina mais humanizado. Mas logo vem a Fortran, Formula Translation. Meu inglês é ótimo. Que facilitou pra caramba a vida dos programadores, principalmente os cientistas e engenheiros. A Fortran foi a primeira linguagem de programação de alto nível e revolucionou a forma como os programas eram escritos, permitindo que os programadores se concentrassem mais na lógica dos problemas a serem resolvidos, em vez de se preocuparem com detalhes técnicos de baixo nível. Posteriormente, vieram outras linguagens importantes. Bom, eu não vou citar elas aqui, mas acreditem em mim, vieram outras linguagens. Aí, chegou a década de 70 e começou a revolução dos computadores pessoais, esse tipo que a gente usa hoje em dia em casa. Antes disso, só rolava aqueles trambolhos gigantescos de computador. Mas daí vieram os primeiros computadores mesmos, computadores pessoais, como o Altair 8800, que foi um dos primeiros a ser vendido pra galera. Foi uma verdadeira revolução, porque agora qualquer um podia ter um computador em casa. Com o surgimento dos computadores pessoais, as pessoas puderam explorar novas oportunidades de uso da tecnologia em suas vidas diárias, desde a educação e o entretenimento até a comunicação e o trabalho. Isso deu origem a uma explosão de inovação e criatividade, como o desenvolvimento de softwares e aplicativos que mudaram a forma como interagimos com o mundo digital. E não dá pra falar de computação sem mencionar a internet, né? Ela mudou tudo. Antes, a comunicação era mais complicada, mas com a internet a parada ficou mais fácil. Hoje em dia, a gente consegue acessar uma quantidade absurda de informações só com um clique. Além de revolucionar a comunicação e a disseminação de informações, a internet também deu origem a novas formas de interação e colaboração, como redes sociais, plataformas de compartilhamento de vídeo e serviços de mensagem instantâneas. Ela se tornou uma parte essencial da vida moderna, impactando quase todos os aspectos da sociedade e da economia global. Ah, e a gente não pode esquecer da inteligência artificial, né? Essa parada é incrível. A inteligência artificial
artificial está mudando completamente o jogo em várias áreas, desde a medicina até a indústria automotiva, como por exemplo os carros autônomos. Agora, os carros podem dirigir sozinhos, os robôs podem realizar cirurgias complexas e os algoritmos de aprendizado de máquina podem prever padrões e tomar decisões melhores do que os humanos em muitos casos. Com avanços em aprendizado de máquina e redes neurais, a inteligência artificial está se tornando cada vez mais capaz de realizar tarefas complexas de maneira autônoma, levando a novas descobertas e inovações. É fascinante pensar no que o futuro reserva para a inteligência artificial e como ela continuará a impactar nossas vidas de maneiras surpreendentes. Inclusive, o roteiro desse vídeo foi feito com a ajuda de inteligência artificial. Mas e o que será que vem por aí? A computação quântica, a realidade aumentada, a internet das coisas, são muitas tecnologias promissoras que a gente não consegue nem imaginar o que pode vir. Só sabemos que a computação vai continuar evoluindo e mudando o nosso mundo de formas incríveis. Com a rápida evolução da tecnologia, é difícil prever exatamente como será o futuro da computação. Mas uma coisa é certa: novas descobertas, inovações continuarão a impulsionar a nossa compreensão do mundo digital e até do mundo real, e a transformar a maneira como vivemos, como trabalhamos e como nos conectamos uns com os outros. Por isso, pessoal, eu agradeço para quem assistiu esse vídeo até aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, porque nós estamos buscando trazer conteúdo que realmente agregue na vida das pessoas, falando sobre isso, sobre tecnologia e coisas interessantes. Até mais.